Pai do Senhor, meus amados irmãos, com muita alegria que estamos aqui esta manhã, neste canal Seja um Discipulador, na qual eu sou o criador, mas a partir deste momento nós estaremos fazendo, eu e meu irmão que também é o pastor Dário, nós estaremos fazendo junto esse canal para melhor trazer uma explicação, uma cooperação e uma compreensão para vocês. Estaremos fazendo momentos de oração, momentos de debate da palavra, para trazermos algo mais compreensível a todos vocês. E com certeza, irmão, será bom entre todos nós, porque o maior propósito será divulgar a palavra de Deus, tornar o Senhor conhecido para muitas pessoas e edificar vidas, consolar e exortar pela palavra do Senhor. Pai do Senhor, pastor Dário. Pai do Senhor, pastor Dário. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Então vamos dar continuidade a esse vídeo, né? Eu quero vos pedir que façam uma breve oração por nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai eterno, nós te pedimos a tua graça, a direção do teu Espírito Santo, que essa palavra que vai ser lida e explanada, Deus, venha de encontro a cada coração, Senhor, daqueles que vão ouvir, visualizar este vídeo. Meu Deus, e que essa palavra seja alcançada a muitas pessoas, Pai, e que o efeito dela, Senhor, sobre a vida de cada aqueles que vão ouvir e visualizar este vídeo, Senhor, seja impactante, Senhor. Tudo isso para a honra e para a glória do Senhor, nós te pedimos. Amém. Amém, meus irmãos. Então, o texto que nós vamos fazer a leitura para conversarmos um pouco sobre esse texto é o texto do livro de Efésios, ou seja, da Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1 em diante. Querendo antemão, antes de fazer essa leitura, deixar bem claro que se vocês desejarem saber sobre algum assunto, vocês podem deixar aí no comentário, escrever qual assunto vocês desejam saber, que o pastor Dário e o pastor Dário estarão esclarecendo para vocês segundo a graça, a misericórdia de Deus e a sabedoria que Ele tem nos dado. Amém, irmãos? Então vamos ler o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 em diante, que nos diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém, meus irmãos? Nós vamos falar sobre a salvação mediante a graça, que está aqui segundo esse texto que Paulo nos falou. E nós queremos começar, irmão, revelando como era o nosso estado diante de Deus e como Deus revelou essa graça para nós. Então, pastor Dário, eu entendo que quando a palavra de Deus vai nos revelar o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer que todos nós pecamos e destruídos estávamos da glória de Deus, ou seja, distantes. Então, o pecado, ele nos levou a uma condenação. Então, Cristo, pelo seu amor e sua graça, ele veio até nós, para que pudesse nos salvar, revelando essa graça. Amém. Então, quer dizer, pastor Dário, que mediante essa necessidade de um homem estar afastado de Deus, Deus viu a necessidade que essa graça estivesse sendo derramada sobre o homem. E como é essa graça, pastor Dário? Pronto. Essa graça é o próprio Cristo revelado para nós. Se nós vermos que Paulo, quando ele vai descrever, nós podemos até abrir aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, para melhor entendermos, no capítulo 5, versículo 17 ao versículo 20,
nós vamos entender o que é essa graça de Deus, como essa graça foi revelada para poder alcançar as nossas vidas. Porque se outrora, pastor Dário, nós pecamos e destruídos estávamos da glória de Deus, mas como também Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, que pelo um só homem entrou o pecado do mundo e esse pecado gerou a morte, alcançou a todos, mas também pelo um só homem chamado Cristo, essa graça de Deus veio para a nossa vida. E Paulo foi bem sucinto quando ele revelou como essa graça se manifestou. Vamos ler aí, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 20, ele diz assim, olha: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo que se fez, novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamos-vos, pois, a parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, então, outrora nós éramos pecadores, filhos da ira. Hoje nós somos filhos de Deus e nos tornamos o quê? Uma nova criatura. Então, Paulo vai mostrar as condições do que éramos e do que somos hoje, segundo essa graça. Sabendo que tudo isso provém de Deus, porque foi Deus que enviou o seu Filho. Amém. Para nos dar essa vida eterna. Amém. Então quer dizer, pastor Dario, que por causa do pecado que afastou o homem de Deus, que isso foi originado lá no começo, no jardim do Éden, né? Deus viu a necessidade dessa graça ser derramada em cima do homem, porque o pecado em si afastou o homem de Deus. Então, com isso, essa graça foi necessária ser derramada sobre a vida do homem. Então, como essa graça vai operar na vida do ser humano? Pronto, pastor Dário. Justamente a Bíblia diz assim, olha: aonde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Ou seja, então, aonde o pecado predominava, veio Cristo e predominou com seu poder. Por isso que a Bíblia diz que isso provém de Deus, e estava Deus consigo mesmo fazendo o quê? Nos reconciliando. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Amém. Então, ele enviou o seu Filho para nos dar essa vida revelada diante dessa graça que é ele próprio, porque quando, na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 10 e 11, ele vai dizer que essa vida, essa graça está em Cristo Jesus. E o Pai o deu para que ele também possa nos dar isso, essa graça, essa vida eterna. E creiamos que ele é o Filho de Deus. Amém. Amém? Então, por isso que nós temos esse mistério da reconciliação, porque hoje nós temos essa graça. Então, tudo que estava distante vai sendo reconciliado com ele. Então, essa graça, o objetivo dela é restituir o homem à sua condição de origem. Isso. Entendeu? Porque quando o homem foi gerado, e a sua condição de origem era estar bem com Deus. Isso. Então, o pecado tirou ele da condição de estar bem com Deus, e a graça veio para fazer isso, restituir o homem, trazer a origem através de Jesus Cristo. Justamente. Por isso que ele vai dizendo que ele não estava imputando o pecado, né? Mas ele estava o quê, irmão? Pondo em nós a palavra da reconciliação. Sabemos que o Cristo é essa própria palavra. Ele é o Logos vivo, o Verbo vivo. Então, amém, Deus estava inserindo o próprio Filho na nossa vida para que houvesse essa reconciliação. Até porque a necessidade dessa graça, por causa que o pecado estava criando uma ferida do homem, estava trazendo uma doença do homem, porque o pecado é uma doença que só Jesus pode curar. Então essa graça é como um remédio derramado sobre a vida do homem, né? Na ferida que é o pecado. Então essa graça ela vai limpar o pecado da vida do homem e restituir as condições do homem com Deus. Aí, pastor? Justamente, pastor Dário. Quando nós pecamos, nós ficamos destituídos, desregenerados dessa graça distante. Então, a Bíblia diz que ele veio, carregou as nossas chagas, as nossas dores. Então, ele curou, porque o pecado, de fato, é realmente como uma doença que vai se alastrando sobre a vida do ser humano, porque não encontrou essa graça. Mas vem essa graça de Deus, vem como um antídoto para a vida espiritual do homem e torna a sua origem e leva ele para diante a presença de Deus, né? Tornando uma nova criatura, um homem perfeito de Deus, que mediante tudo isso agora ele vai também levar isso.
Vai se cumprir o que Paulo diz, vocês vão dar de graça o que é de graça que vocês receberam do Senhor. Então, nós somos cheios disso. Amém. Por isso que nós somos salvos por meio da graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é algo que Deus quer nos dar. Ou seja, Ele nos presenteou como seu Filho. Então quer dizer, pastor Dário, que essa graça ela é um favor imerecido. Isso. O homem não merecia essa graça, mas pelo amor de Jesus Cristo ser tão grande, tão incomparável, ele resolveu dar essa graça sobre a vida do homem para restituir o homem novamente. Justamente. O amor de Deus revelou isso para nós, pastor Dário. Porque assim, quando a Bíblia nos escreve o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia vai dizer que Deus ele provou o seu amor para conosco, dando seu Filho por amor à nossa vida, sendo nós o que ainda? Pecadores. Então, o nosso estado de depravação foi coberto por isso no amor de Deus e manifestado segundo a graça de Deus para a nossa vida. Amém. Então quer dizer, pastor Dário, que o pecado ele arruinou as condições do homem, certo? Tirando ele da sua origem, de ele viver bem com Deus. Então teria que ter uma solução para que viesse colocar o homem na sua condição de origem. Então é essa graça que ele faz disso na vida do ser humano. Justamente, essa graça se tornou, pastor Dário, como uma ponte, né? Amém. Criou-se um abismo entre o homem e Deus, né? Então Jesus tornou-se essa ponte que nos leva agora o homem a Deus. Por isso que João foi declarar no capítulo 14, versículo 6, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então essa graça ela precisa ser revelada e manifestada e aceita por nós, para que nós possamos ter essa vida eterna mediante a graça de Deus. Amém. Graças a Deus. Então, né, irmão, nós só temos que agradecer a Deus por esse favor imerecido, né? Nós vamos aqui ficar nessas palavras, nós vamos orar concluindo, bem? Estaremos trazendo outros vídeos, nós pedimos que aqueles que estiverem interessados em algum assunto, escreva aí nos comentários o assunto, nós, na medida do possível, estaremos aqui trazendo um esclarecimento, se assim Deus nos der essa orientação e essa sabedoria para isso, entendeu? E o nosso intuito com esse vídeo, o pastor Dário, que sou eu, e o pastor Dario, é levar essa palavra muito além, irmão, porque nós vimos que o mundo está carente dessa palavra de Jesus Cristo, amém? Esse canal está com esse objetivo de levar a palavra a muitos e que Deus abençoe a todos que nos visualizam e nos ouvem. E nós pedimos a ajuda dos amados irmãos que orem por nós, para que nós estejamos sempre ministrando essa palavra e para que vocês possam nos ajudar também. Se inscreva nesse canal, para que esse canal se mantenha. É necessário que haja a inscrição, que haja os likes, os comentários. Nós pedimos encarecidamente a ajuda dos amados irmãos, amém? Que Deus abençoe. Nós vamos fazer uma oração agora, abençoando a vossa vida, amém? Senhor meu Deus e meu Pai eterno, eu te peço, Senhor, que o Senhor dê graça sobre todos aqueles que visualizem e ouvem este vídeo, Pai. Que o Senhor adentre dentro do seu lar, no meio da sua família, abençoando com essa palavra que é rica e poderosa, meu Pai, ajudando as famílias, os casais, a vencer e a guardar essa palavra nos vossos corações. Pai, eu te suplico e clamo a ti, Senhor, meu Deus eterno, pela bênção e pela vitória na vida de todos aqueles que nos ouvem. Amém? Agora nós vamos ouvir a bênção apostólica com o pastor Dario. Amém? Amém, meus irmãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E aquele que crê diga amém. Amém, meus amados. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Aqui, né?